Felipão, vamos que o programa vai começar aí. Pera aí, mano, tô terminando aqui minha aposta na Bet Nacional, velho. Pera aí. Pois é, se você quiser também apostar, faça isso, mas com responsabilidade, clicando no link na descrição. Agora, Felipe, assim, o que aconteceu ontem chamou muito a atenção do Pilhas. Por quê? Porque acontece que é o seguinte, cara, viralizou um vídeo do Pilhado que ele, primeiro ele detona o Bragantino pela tomada de decisão com relação à punição do jogador que disse a baboseira que disse, né? O Gustavo, que falou que lugar de jogo grande não era lugar para mulher, que foi machista, pautou o Brasil. Assim. E aí o Bragantino agiu rápido, fez um corte de 50% do salário do jogador e vai doar para instituições essa metade. E o Pilhado ficou indignado, soltou esse vídeo, mas esse é só o começo da história. Mas para contextualizar, vamos assistir ao vídeo do Pilhado sobre esse tema, para a gente ver do que se trata, de aonde é capaz de chegar o pensamento desse rapaz, né? Vamos lá. Red Bull Bragantino confirmando o que eu sempre falei, que é um timinho pequeno, é um clube sem tradição, sem torcida e agora sem personalidade. E que usa o seu próprio jogador para ganhar uma mídia e uma visibilidade que ele não tem. Porque o zagueiro Gustavo Marques, ele errou. Cometeu um deslize, mas ele assumiu. Ele teve firmeza para ir no vestiário, pedir desculpa para a árbitra. Mas aí o que o Red Bull Bragantino fez? Foi na onda da imprensa, que ataca muitas vezes de forma excessiva alguns e não ataca outros, né? Já dei o exemplo aqui do presidente Lula, que disse que se for corintiano, tudo bem. Aí já mete o presidente Lula no meio do negócio, ou seja, ele usa de temas para que o fim dele não é sobre futebol, é sobre política. E não é nem sobre política, porque ele está pouco interessado com a política brasileira, ele entende muito pouco sobre isso. No fim do dia, é para fidelizar a galera dele. Ele se utiliza do futebol para fazer um discurso político, ele identificou que no meio do futebol existe muitas pessoas que são de direitas, que não se sentem representadas pela imprensa. Então ele tenta de alguma maneira ser o representante dessa direita translocada e se utiliza do futebol para isso. O que tinha a ver o Lula aqui? E já para a primeira interrupção que eu faço nesse vídeo é que ele diz, o cara pediu desculpas, então não precisava da punição, o Red Bull tá tentando ganhar publicidade em cima do jogador deles. Aí eu falo, cara, se você não pune, é só pedir desculpas, as atrocidades como essa vão continuar acontecendo. Você precisa dar o exemplo, você precisa tirar na carne, alguém precisa servir de exemplo. Essa é a minha opinião, as pessoas têm direito de pensar diferente. Mas vamos continuar aqui vendo o que ele diz. Tem mulher depois de jogo e a mídia não falava nada. Aí o Red Bull Bragantino vai na onda dessa imprensa lacradora, vai na onda das redes sociais e pune o cara com 50% do salário dele. Deixa eu dizer uma coisa, ele errou, mas ele pode ter a opinião dele. Ele pode achar que um árbitro homem apita melhor que uma árbitra mulher. Ele pode achar isso. Mas ele não disse agora, isso, né? Ele não disse isso. Olha como o cara é... Puta que pariu, velho. Meu Deus. As mulheres querem tanto, né, essa igualdade como árbitras. Deixa eu falar uma coisa. Quantos árbitros homens já foram chamados de ladrão, de safado por jogadores? E jogadores nunca foram punidos por chamar árbitro de ladrão, safado. Claro que já, cara. Pelo amor de Deus, que mundo você vive. Se o Aliás, árbitro relata na súmula que você chamou ele de ladrão e de safado, isso cabe julgamento no STJD, isso sempre teve. Cara, assim, ele é muito louco, porque ele utiliza de argumentos mentirosos, né, para defender a sua tese. Sim. Aliás, Rodolfo, a nossa queridíssima Lilian gravou um belíssimo vídeo sobre esse assunto no nosso Instagram, tá lá para quem quiser ver, exemplificando justamente o contrário desse argumento vazio do Pilhado. Acho até que dá pra gente ver daqui a pouquinho o vídeo dela. Sim. Boa. Pelos clubes. Por quê? Que com as mulheres vai ser diferente. Elas têm que estar ali igual os homens têm. Eu acho que tem árbitra tão boa quanto árbitros homens, acho, e até melhores do que homens. Mas elas têm que estar preparadas para críticas.
Assim como os homens também tem que estar. E eu nunca vi jogador ser punido por xingar, por até humilhar árbitro homem. Então, eu acho uma palhaçada do Red Bull Bragantino, que se aproveitou do seu próprio jogador para ganhar visibilidade que não tem e que ainda não foi firme para proteger o seu jogador num erro que ele teve e que ele assumiu. Clubinho pequeno, que nunca vai ter meu respeito, ainda mais agora. Só que é o seguinte, não para por aí, Felipe. Nesse post identificaram que ele comentou, ele esqueceu de trocar a conta pela conta fake, e ele comentou essa parada como se fosse uma outra pessoa, cara. Olha só, aqui, gente, ó, é o post, né? E aí você vê nos comentários e tá lá o comentário dele próprio, ele esqueceu de trocar a conta, se autoelogiando. Pilhado falou que poucos têm coragem de falar. Gratos pela sua coragem. E aí os comentários aqui, ó. Troca a conta, cara. Que vergonha. O cara comenta, ele tem contas fake, ele comenta para engajar o próprio post. Numa estratégia bizarra de engajamento. Aí, ó, quem falou sobre isso também, Felipe, foi Jean Oddi. Monstro. Jean Oddi escreveu: o cara comenta seu próprio post, mas esquece de trocar sua conta fake antes de digitar o autoelogio. É só mais um episódio entre tantos a escancarar o quanto supervalorizamos o número de seguidores, curtidas ou engajamentos. Além desses números em geral significarem pouco ou nada em relação à qualidade do que se produz, tem mentira pra cacete nesses dados. Porque é isso, se auto-inflam, né? Quantos robôs que os caras não contratam, não tem e tudo mais para fazer com que as coisas sejam alavancadas dessa maneira, né, Felipe? E que coisa patética. E aqui eu acho que vale o argumento, porque no nosso Instagram, a Lilian, nossa social media, gravou um vídeo muito legal falando sobre esse assunto. E eu acho que vale a pena a gente mostrar aqui pra galera. Ficou muito bom. Eu compartilhei nas minhas redes sociais. Vou colocar aqui no ponto pra vocês. Que eu acho que traz uma visão completamente diferente dessa do Pilhado e que vale a pena ser compartilhada. Vamos lá. Vou colocar o áudio aqui. Red Bull Bragantino perdeu para a própria incompetência no último sábado, mas o Gustavo Marques quis terceirizar essa derrota para uma mulher. No último sábado teve decisão no Paulista, São Paulo e Bragantino disputaram uma vaga pela semifinal e o São Paulo levou a melhor. Mas o que mais chamou a atenção nesse jogo não foi o lance, não foi o placar, foi a entrevista pós-jogo. Porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Disseram que um jogo desse tamanho não poderia ser apitado por uma mulher. Engraçado, eu dei uma olhada aqui na história recente do futebol e o que mais tem é homem fazendo cagada em jogo grande. Vamos refrescar a memória? Se errar em jogo grande é a prova da incapacidade de gênero, como a gente explica estes 5 momentos? Márcio Rezende de Freitas, um festival de erros na final do Brasileirão. Gol impedido de um lado, gol irregular do foi outro bem demais, e gol né? legítimo anulado. Edilson Pereira de Carvalho. Aqui não foi só um erro não, foi um escândalo. 11 jogos anulados por manipulação de resultados. O maior golpe na credibilidade do futebol brasileiro. Isso, ele fala, escolhe o resultado. Depende do resultado, você ganha mais. Se o Guarani ganhar. Carlos Amarilha não cometeu apenas um erro, ele protagonizou um massacre técnico. Foram 2 gols legítimos anulados e um pênalti claríssimo ignorado a favor do Corinthians em um Pacaembu lotado. E o que dizer de Ramon Abate Abel no Choque Rei? Um árbitro que também ostenta o escudo da FIFA, mas que se perdeu completamente em clássicos decisivos. Teve de tudo. Expulsão ignorada, pênalti marcado no grito e uma dependência do VAR que paralisou o jogo por minutos. A atuação foi tão desastrosa que a CBF foi obrigada a vir a público, abrir os áudios da cabine e afastar o árbitro para reciclagem imediata. E para fechar, o lance que virou meme, mas é trágico. O pênalti do Yuri Alberto contra o Grêmio. O árbitro era Wilton Pereira Sampaio, o VAR chamou, o Wilton revisou e mesmo assim decidiu não marcar. Foi uma das maiores vergonhas da era do VAR no Brasil. Sabe o que esses 5 erros grotescos têm em comum?
todos foram cometidos por homens. Árbitros que foram criticados tecnicamente, suspensos e até afastados. Mas em nenhum desses casos, nem mesmo na máfia do apito, alguém disse que o problema era o fato de serem homens. E o mais interessante disso, ninguém nunca sugeriu à federação parar de colocar homens em jogos importantes, porque o Márcio Rezende errou em 95. O erro do homem sempre é tratado como individual ou técnico. Já o erro da mulher sempre é tratado como biológico ou incapacidade de gênero. O machismo do futebol não é sobre erro de arbitragem, porque errar, o homem erra tem mais de 100 anos. É sobre o privilégio de poder errar e não ter a sua natureza questionada. A Daiane pode ter errado e ela pode errar futuramente? Pode. Mas o zagueiro errou muito mais em atribuir um gênero a um erro e não a capacidade. E não que isso vai servir de alguma lição para o jogador, mas o Bragantino puniu o Gustavo Marques em 50% do salário e ele está suspenso do próximo jogo contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. O Red Bull Bragantino perdeu. Isso aí. Orgulho ter uma pessoa desse QI trabalhando com a gente. Grande vídeo, Lilian, parabéns. Muito bom, é isso. mais didático do que isso não tem, né, Rodolfo? Pois é, cara. E é legal ser ela falando, né? Acho que tem completamente outro peso também. Com certeza. E ela foi perfeita nos exemplos também, cara. Perfeita. pois é. Quem não quiser aprender, é o que eu falei do Marcos, cara. Continue sendo burro, continue sendo chucro, tenha orgulho. Tenha orgulho de estar ao lado de uma... Cara, se o pilhado tá de um lado e você tá concordando com ele, eu acho que tem algum problema, cara. Mas, enfim. É foda, né? Cara, é uma grande questão. E eu não sei mais o que dizer. Até evito comentar sobre o pilhado com mais veemência, porque esses caras também têm um modus operandi de assédio jurídico, etc, né? Então eu tô fora, mas eu não quero dor de cabeça. Dá pra cair na casca de Mas bacana. fato é que se trata de uma pessoa equivocada, pra dizer o mínimo. E, enfim, gosta dele. Se você gostar desse cara é porque você precisa evoluir um pouquinho também, é a minha opinião.